nas pessoas. Então, as pessoas ficam desconectadas e ficam enfraquecidas. Eu vou pular esse Todas as interferências põe embaixo. Tá, a caixa? É a caixinha. Ela é desligado. Tá desligado? Ele tá Não, acho que a internet sabe que essa nessa. notificação relacionada vou com para assuntos 2.4, práticos. que fica mais fácil ter essa Não tem um livro. Mas eu vou para O 2.5. livro é muito superficial e aí está aplicando em exemplos bem concretos de dia a dia e tal. Fica mais fácil. O 2.5 fala sobre o movimento circular através da ação de dar e receber. Quando nós temos um sujeito, nós estamos relacionados a esse sujeito, então ali é como se o sujeito fosse o Sol e o objeto é como a Terra circulando em volta do Sol. E aí você pode gerar um relacionamento e estabelecer. Mas para isso é preciso confiança, é preciso ter fé no sujeito. E uma teoria, como por exemplo o marxismo, ela tenta destruir essa confiança que as pessoas têm nas outras pessoas. Então fica difícil de conseguir a união, né? E fica difícil de realizar coisas devido à teoria marxista. É o que chama de posicionamento crítico. Eu vou também saltar a 2.6, que fica mais fácil ver no livro, mas é o desenvolvimento através do tempo. Eu vou direto nesta figura 2.7, é a ordem vertical e a ordem horizontal do universo. Então, no universo, nós precisamos ver a ordem vertical que faz a consistência do universo. Por exemplo, nós temos o nosso sistema solar, né? Então, entre nós, os planetas, nós somos como se fossem irmãos e irmãs no mesmo nível. É uma ordem horizontal. Temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, o Plutão. Nós estamos no mesmo nível, somos uma ordem horizontal. Mas estamos relacionados ao Sol, e o Sol está relacionado ao centro galáctico. O centro galáctico está relacionado ao centro do universo. Esta é uma ordem vertical. Agora, no marxismo, eles tentam destruir a ordem vertical da sociedade. Tudo que é vertical, eles querem destruir, só deixa a ordem horizontal. Então, o povo que sofre do sistema marxista, eles estão subjugados, eles não têm força para poder reagir, porque está faltando a ordem vertical. Eles estão subjugados. Na família é a mesma coisa. Nós temos irmãos e irmãs, são os filhos. Esta é a ordem horizontal. Mas existe também a ordem vertical, né? São pais, avós e bisavós. E essa ordem vertical é a ordem do sistema crítico da nossa sociedade moderna, ele está destruindo. Por isso que a sociedade se esfacela, ela tem consistência. Então, o nosso trabalho no educacionista consiste em preservar a ordem vertical. Ok. Com isso, termino a exposição
sobre a teoria da imagem original. Queria saber se tem mais. Pergunta a ele depois se existe algum trabalho que ele conhece mais amplo sobre a ciência da unificação. Pergunta a ele. Ele deve conhecer. Vem cá perto aqui. Ele deve conhecer. O que você fala é transmite no espírito. Professor Paulo. É o Léo de novo. De novo. De novo. Aqui no Brasil, há alguns anos, eu tenho desenvolvido algumas pesquisas, o que eu chamo de ciência da unificação. Em cima do trabalho do nosso pai, das coisas que o nosso pai falou e do pensamento da unificação. Eu queria saber se aí nos Estados Unidos, ou se na Coreia, se o senhor tem conhecimento de algum trabalho sobre a ciência da unificação, e se o senhor tem, se poderia fornecer para nós estudarmos aqui. Obrigado. Lá na década de meados dos 80, nós fizemos, com Coreia, Japão e Estados Unidos, fizemos um trabalho sobre a crítica e contraproposta contra o darwinismo. Então, eu acho que é um trabalho bem feito. E é a resposta do princípio de unificação ao darwinismo. E o darwinismo, ele pensa nas leis universais só como leis. São leis naturais. E depois também eles contam com que talvez aconteçam por acaso para a multiplicação das espécies. E nós dizemos que o centro do universo não é a lei. O centro do universo é o coração. Essa é a nova coisa do pensamento de unificação. Naturalmente nós temos o Logos, que é a lei, né, as leis universais, e temos o coração, temos a criatividade. Mas o centro do universo, dizemos que é o coração. A ciência da unificação está baseada nisso. Por exemplo, vou procurar averiguar se esse livro se chama O Darwinismo e o Evolucionismo do ponto de vista do pensamento de unificação, se foi traduzido para o português, porque está bem feito, e não é muito complicado, é bastante claro. Eu acho que é importante. Mas para qualquer movimento científico, nós começamos com esta ideia de que as leis não são suficientes para poder explicar o universo. O universo é fruto do amor de Deus. Essa é a diferença. Então, por exemplo, você vê uma flor, né? As flores, você vê as borboletas, você vê os rios, os riachos, as cataratas, né? Você vê tudo isso, e o unificacionista vê isso como a expressão do amor de Deus. E nós devemos escutar isso com amor. Agora, a pessoa que só acredita em leis, a pessoa diz, que interessante, isso aí aconteceu por acaso, né? Ia acontecer por acaso, que a borboleta é tão bonita, mas foi por acaso, sorte nossa, podia ser feia, então nossa sorte que é bonita. É sorte que a Terra e o Sol estão assim em distância bem confortável para nós, que podemos aqui morar, viver nessa terra, viver bem, que sorte que nós temos. Nós dizemos, não é sorte não, isso aí é expressão do amor de Deus. Essa é a diferença. Obrigado. Nada. Boa resposta. Mais perguntas? Mas, sim, por favor. Olha, professor Maurício, antes de continuar, eu queria falar uma coisa mais sobre
como proceder. Eu tinha conversado com o professor Wilson também, de ter uma espécie de cartilha baseada nessas imagens que temos aqui, mas com maior explicação, que pudesse servir de base para falar com professores. Porque tem muitos professores que estão procurando, e o simplificação dá respostas, né? Dá respostas, como poder mudar a situação nas escolas, como orientar bem os estudantes. Por exemplo, nós temos que fazer uma contraproposta ao aquecimento da Terra, e baseada na ciência. É importante. É o Império Ecológico, né? Pascal Bernardin. Estamos chegando a Também. coisas mais científicas. Beleza. Ok, eu penso que todos concordam que esta reunião, a primeira em Passos, mas já é a terceira que o professor Wilson realiza com professores, 2 em São Paulo. Então, acho que formação, crescimento lá em São Paulo, e agora o aperfeiçoamento do estágio de formação está ocorrendo aqui agora. Excelente. E com a possibilidade tecnológica hoje, né, do YouTube, do Facebook, mas acho que YouTube, um canal no YouTube para que o senhor, o professor Wilson, o professor Léo e outros irmãos e irmãs aqui possam ou gravar alguns vídeos pequenos, aí 15 minutos, e disponibilizar para todos, ou então realizarmos esses encontros ou semanais ou mensais, de preferência semanais, onde mesmo à distância todos possam conectar. Aí então o senhor poderá explanar vários assuntos aí dentro da sua disponibilidade de tempo. Excelente. Vamos fazer. Muito bom. Mais alguma pergunta? Maurício, Sim. antes de acabar, quando acabar com ele, fala pro Zoom, vai aparecer na tela. Aí ele já dá uma louca por mim. Ok. Entendeu? Não, quando o Paulo deve terminar. Aí Então amanhã, às 17 horas, nós teremos a segunda parte. Sim, vamos falar sobre educação. Okay. O senhor tem algum livreto, alguma apostila que o senhor já fez Sobre educação. sobre a educação? Olha, eu estou fazendo agora, fazendo um doutorado, um EDD, EDD, que é Education Doctorate, que estou escrevendo, mas é tese, então não é assim bem apropriada para inspirar, tem que ser, tese é tese. Mas eu acho que a nossa melhor coisa é ficar mesmo com o pensamento de unificação e esses novas essências, porque lá tem muito conteúdo. Ok. Talvez faça uma cartilha assim, mais breve, introdutória, né? Mas depois tem que cair no livro mesmo, porque lá é que está o conteúdo. O Marcos Alonso, no site dele, ele disponibilizou gratuitamente o acesso ao livro. Então, penso que todos poderão... o senhor marca um capítulo, estudamos, e depois o senhor faz a explanação. Está bem assim, né? Muito bem. Isso será excelente, porque assim, você já tendo feito uma certa leitura, então a gente pode, né, reforçar o outro, podemos seguir adiante. Nós temos uma informação de que no Nepal, um conteúdo feito pelos membros lá está sendo usado na escola fundamental e na escola de nível médio. O senhor
tem acesso a esse conteúdo? Porque em português nós não temos e também não consegui obtê-lo em coreano. O senhor sabe alguma informação a respeito disso? Ok, está falando no país de Nepal? Isto. Vou procurar. Talvez aí na América aí a igreja tenha mais alguma informação sobre este conteúdo. Aqui, sabe o que eles fazem aqui? Chama-se aplicações do princípio de unificação, aplicações do pensamento de unificação. Então, são artigos que as pessoas escrevem e publicam. Então, isso tem muito. Uma coisa que nós podemos também, depois, fazer no Brasil também. Pode ser tudo online, não precisa ser impresso diretamente. São aplicações. Okay. Agora, para aplicar, é melhor primeiro tem que ter um bom conhecimento do conteúdo. Certo. Então, esses seminários aqui nós estamos começando a ver o conteúdo, são aquelas coisas que são diferentes e são fundamentais. E saber também qual é o inimigo, né, quais são os desafios e como é que nós vamos começar a trabalhar para poder enfrentar os desafios. Você sabe que nas escolas as crianças estão sendo influenciadas. Certo. Influenciadas. Estão perdendo a fé nos seus pais. Então tem muito assim programa que a fé que a criança tem dos pais está sendo perdida. Isso não é bom porque a criança tem que ter aquele sentido de completa segurança, sem ter medo do futuro. Confiança. O global warming, que é o aquecimento global, está sendo usado para ameaçar as crianças. E com essas ameaças vem o medo. Então você imagina uma pessoa crescer no mundo pensando que quando você tiver os seus 30 anos que a Terra não poderá ser habitada. Como é que pode ser isso? Como é que pode uma pessoa viver assim, dessa maneira? É um terrorismo emocional. Terrorismo ecológico. É um trauma, né? Um trauma emocional, exatamente. E também emocional. Senhor Paul, Diga. câmbio. É o seguinte, quais links, qual site que a gente poderia baixar esses artigos? Outra coisa, esses dias eu peguei na mão aquela revista Unification Thought. Ela está sendo ainda publicada por aí. Aqueles jornais da igreja, por exemplo, eu não me lembro. Washington Times? Jornal Washington Times também lá, está no não é online. o Washington Times, é um jornal mais interno aí, tipo aquele que o Léo publicava, a Tribuna Universitária. O que está acontecendo isso? Essas publicações existem no meio digital? Ou como é que a gente pode ter acesso? Como é que a gente pode adquirir? Tudo que eu descobri eu mando para vocês. Aí vocês saberão acessar. Naturalmente está em inglês, mas isso nós podemos fazer também em português e espanhol. Fazer uma riqueza também dessas aplicações em português e espanhol. Nós temos na América Latina já gente de conhecimento bem desenvolvido e que poderão escrever. E naturalmente também traduzir, né? Alguma coisa interessante podemos traduzir também. Mas eu mando para você. Ok, o professor Darcy Zufo é professor de inglês. Poderá colaborar intensamente conosco. Ok. Of course, man. Só falta ele. As you know, I don't have a wife anymore. I have to be husband and wife at the same time, okay? Esposa é mais, eu tenho que ser. We know. I didn't know that. I did not know that. Ok, mas It's a terrible job for me to be two at the same time. That I understand that is true.
It's very difficult to be two at the same time. True. True. Very Yes, yes, of course. How did you learn English? First of all, by myself, and after attending some private schools. One of the questions in Brazil is you just teach grammar topics all the time, verb Ele to fala que be. nem Brown, Because os texanos. Brazilian Ele students, fala que nem they os don't texanos. like, Alemão, they que eu are falo inglês. lazy, they don't take responsibility, and so on. O Paulo Francis falando. Typical students. Yes, yes. Motivation. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu, quando comecei a estudar inglês, comecei como todo mundo, né, na escola, né? Mas eu me interessei tanto que era inglês, francês, grego. Eu estudei com os padres carmelitas. Inglês, francês, grego, latim. Né, essas 4 línguas. Mas no colégio, tinha colegas que a gente praticava inglês. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Europa, estudar lá na Itália. E lá no nosso colégio internacional, nós falávamos, eu falava latim, que é com os padres, latim, e falávamos inglês também e italiano. E eu falava espanhol também, porque tinha colegas de língua espanhola. Mas foi esta oportunidade, ter a oportunidade de estar no ambiente internacional, que permite as pessoas, né, a desenvolver. Mas eu me interessava pelo inglês. Depois que eu ia para a Alemanha, acabei indo para os Estados Unidos, porque os americanos disseram, não vai para a Alemanha, porque lá não tem nada, vai para os Estados Unidos. Aí vim para cá. Foi isso que me levou a focalizado no inglês. Depois mais tarde aprendi também o alemão. Tô ligado. Muito bom, hein? Ok, então. Ok, pronto? Então amanhã. Só mais um instante, Dom Maurício. Eu localizei o livro, é o jornal Unification News, tá? Ok, Unification News. Fala pro Ju Existe ficar mais ainda um minutinho. esse tipo de publicação ou desapareceu? Pelo que eu saiba, Desapareceu. esse aí desapareceu, mas eu acho que há outros. Porque nós temos o Unification Theological Seminary, o Seminário Teológico da Unificação, lá em Barrytown, Nova York, no estado de Nova York. E de lá saíram muitos professores, e eles continuam agora a escrever. Então eles fazem esse Application of Unification Thought. Então tudo que eu encontrar eu mando aí para o professor Maurício e o Wilson, então eles podem espalhar para todo mundo. A minha sugestão é o seguinte, basta colocar no G Drive, o iDrive e pronto, aí a pessoa acessa, né? E consegue baixar todos esses PDFs, esses materiais aí. Consegue sim. Ok, então? Ok, então. Então amanhã às 17 horas. Obrigado, Sr. Paulo. Obrigado. Até amanhã. Darcy Zufo. Darcy Zufo. Permaneça conectado que o professor Wilson quer falar. Olá, gente. Ó, a gente ali aparecendo. Oi. Darcy. Wilson. Aparece na tela aí, Darcy. Ele vai. O problema é que eu não tenho câmera aqui, tá? Feio. Tá barbudo. Rapaz, você não tá em Pato Branco, não? Tô ainda por aqui. Tá barba. Não fez a barba hoje. Por isso que Você ia lá pro Mato Grosso? Vamos buscar o jantar, a feijoada, vamos preparar o estômago aí. Opa, vê ele aí.
Vai estar tudo bem aí com vocês, né? Candiota, você precisa de ajuda para trazer. problemas. A não ser aquilo que eu já te mencionei aí. Não, mas... Assim, eu acho que isso é um começo Você vai interessante, embora com muito ele? bom. Voltar com ele? E Então você quer fazer a sua visita amanhã, eu depois estou não tem tempo. disposto a colaborar no Amanhã a gente vai aí, lá cedo na casa do Lourdes, tá? dicas, de outras Melhor, né? coisas. Aí você não vai ver passar em forno, você fica por aí. Não tá Ah, eu conheço o Furnas, eu preciso ir Publicação para de lá. palestras Amanhã ele e vai. tal. Eu gostaria que você me levasse também para vir E a lá. gente vai trocando Seu irmão Carlos, experiências, seu esposo. Ali de para modo que toda 10 horas da essa manhã. riqueza Isso, espero que o você. Ó, manda uma rota e faz tudo. pode Tá bom, nos Passa aqui. proporcionar, Tá, vamos. Vai ver sua poderá ser esposa. transformada Aí depois você em não precisa e-books, ir em com ele, livros, não. em... Fica Mesmo por aí. porque eu estou ajudando Tá certo. Mas nós vamos na Lourdes, Isso. vai descer. Olha, derrubou aí. A gente vai trocando ideias em outras situações e vamos que vamos. Viu, Darcy? Então vai ser amanhã, passa aí. Então, Eu não saio, Darcy eu já não saio pediu para para passeio, nós, tá? várias vezes, de organizar essa parte, a parte do TI, entendeu? Essa parte do live, essa parte do YouTube. Então, eu tenho que encontrar no grupo, Darcy. Tá ouvindo? Eu tenho que encontrar no grupo nosso alguém que... Essa parte de tecnologia da informação, do TI, eu não sou... Não é o meu forte, né? O meu forte mesmo era pedagógico. Então, nós vamos encontrar aqui no grupo alguém que possa coordenar essa parte técnica, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. E a gente vai aperfeiçoando. Dando umas dicas, né? Como fazer, de que jeito fazer e tal, né? Cadê o Candiota? Porque, por exemplo, Candiota aí? hoje, basicamente, podia ter sido gravado a tela, né? E transformado num vídeo. Gravado da tela mesmo, né? Sim, tem programas aí que a gente consegue gravar da tela e o som, tudo certinho, né? Mas isso é uma questão de depois a gente ir planejando aos poucos, né? Todos esses detalhes aí. Inclusive tem cursos, né? Tem cursos, tem recursos, por exemplo, tem um programinha grátis chamado OBS, né? Aham. E ensina como fazer esse tipo de live, E você, o que achou? transmissão e gravação de tela. E a ideia é assim, por exemplo, tem um rapaz aqui que ele está fazendo um trabalho, né, ele é orientador de teses de mestrado e outras coisas assim. Então o que ele faz? Hoje Ele eu faz falei um curso, 20 ele minutos. faz um curso gratuito e ele Mas vai eu gravando estudo tudo isso aquilo que ele todo dia fala na lá durante unificação, uma, essa 2 horas. coisa é interessante. Então, quer Depois ele dizer, transforma uma isso palestra aí em mais aula de completa 10, 15 minutos. seria mais ou menos uma hora, E ele uma manda pouco. transcrever Para pelo menos dar uma ideia mais completa, porque hoje foi quase um atropelamento. E 40 anos em 1 hora e 20 praticamente. E Então posteriormente é difícil mostrar demais agora. e O também Popper falou sobre serem transformados em o cursos. problema do aquecimento global. Lógico, lógico. Lá nos Estados Unidos, com o Donald Trump, todo mundo já está sabendo que isso é mentira. Alguma empresa Mas aqui no Brasil, que faça também isso, já chegou olha, nós muita temos esse literatura projeto e aí, 2 isso professores, tem o que ser Ricardo fácil. Felício Quanto e o você Carlos pode Morion, são especializados climatologistas, doutores em climatologia, que têm inclusive dado assistência ao Bolsonaro, ao Ministério do Meio Ambiente. Então, agora, a população em si ainda acredita no aquecimento global, a Rede Globo ainda repete. Mas é um absurdo a ideia toda. Entendeu? Mas é uma questão que Ok, está Darcy. relacionado com o contexto total. Porque Você vai entrar amanhã na eu transmissão? falei de 3 coisas e eu tive que atropelá-las. É assim, amanhã eu tenho uns gráficos aí que eu vou dar para você. é às 5 da tarde. Porque É às 5 da tarde, horário de a Brasília, ciência ok? ateísta, ela está Então tá, e depois que nós vamos ficar, nós estamos aqui na casa do Maurício. E ela tem essa ciência. Aí nós vamos ficar aqui até quarta-feira.
que não há um estudo. Aí depois que a gente estudar terminar essa cada uma delas. reunião, cada um vai para sua casa, E depois apresentar aqui. e a gente marca aí um bate-papo pelo Skype, pelo Isso é Zoom. uma coisa do ano. Assim, você, o Maurício, o Léo, o Sampaio, eu, a gente faz um bate-papo assim, um dia à Não é noite. uma coisa que, assim, primária. É uma conclusão. Então, Eles tiveram alguma coisa, uma base já com o sinal em 2018, nesse mesmo grupo. não, pode ser em agosto, Tem tranquilo. uma data para isso, que é o dia 30, Tá? agora, de julho. E eu não sei se tem alguma coisa programada. E eu vou conversar. É. Segunda-feira eu converso com eles. Para ela passar essa ideia para os demais diretores do município. É. Da última vez a gente reuniu um grupo de 49 professores. Usamos o espaço da Câmara. Para o público de fora, a linguagem é outra. Para hoje é um grupo só da igreja. Tá bom, Darcy, os primeiros passos já foram dados. Dá para colocar semente. A linguagem Ok. acadêmica, mas que Ok, Deus fiquem em contato aí. coloca Deus no centro, mas não aprofunda. Ok, tá, obrigado aí pela participação, Não pode viu? se aprofundar dessa maneira. Nós Ok, não até penetramos mais. no Tchau. sistema se a gente for com um contexto muito religioso. Né? Desliga aqui. Nós temos que ver alguém dessa parte técnica, entendeu? Não é o meu forte. Alguém para assessorar o nosso grupo na parte técnica, na parte de TI. Essa parte de YouTube, de live, essa coisa toda de... Entendeu, Sampaio? Eu tenho uma pessoa em São Paulo que me deu assistência na parte dessa parte. Criar um TI. canal, entendeu? Eu criei o meu canal no YouTube, a página no Facebook e tal, com a ajuda desse rapaz, que é formado em ciência da computação. Ela pode fazer isso. Ele saiu. Viu? Eu vou consultá-lo. O esposo da Jinju acha que pode fazer isso. Então, a gente vai conversar depois com ele. Tá. A gente precisa disso aí porque a coisa está avançando e você tem que aprimorar também a parte técnica. Sem dúvida. Entendeu? Já tem que caminhar junto, assim. Tem que caminhar junto. Eu passei no teu zap o programa, você viu, Sim, né? sim, vi aqui. Você vai ficar para jantar? Não, Não? vou descer. Então amanhã passa aí, aqui. mano. Amanhã 10 horas eu espero você. 10 horas. Tá? Se Bonifácio, se puder tirar Já xerox faz daquele Eu não material, fui, mas não. pense Você seriamente fica com as no que nós falamos sobre Sabe? Pessoas aí. gravar o Fica assim. depoimento, Seu tempo. aquela lista de perguntas É. que eu mandei para o Baldini, o senhor vai respondendo cada uma delas. E aí o senhor grava isso, e aí grava também com a mãe do Baldini, sua mãe, né? Você vem amanhã também? Sua irmã, né? Amanhã vem. Às 5? É. 5 horas. É porque nós vamos passeio e você não vai. Não. Aí você vem às 5 Eu horas. passei, vai fazer uma visita aí. E aí para as 4 horas, 4h30, nós estamos aqui. Tá bom. Então é preciso realmente gravar isso. Obrigado aí pela presença. Imagem e som. É mesmo. E aquela lista de perguntas foi feita exatamente para isso, para que todos eles, todos os personagens históricos, respondam aquelas perguntas, porque cada um vai responder de uma maneira diferente, vai dar detalhes diferentes, né? Mas é aquele roteiro de perguntas que eu mandei para o Baldini. Isso, sei lá, uns 2 anos atrás. E é bom escanear esse livrinho, esse postilho antigo, vai dar lembrança? Seria importante demais e colocá-lo no Instituto. Ah, ele vai colocar. Eu penso que esse Instituto é o embrião de uma coisa maior, um tipo de um museu da unificação, ou sei lá, uma associação. É um instituto que vai crescer e vai ter também uma parte histórica. Vai ser algo maior do que simplesmente o nome, ele vai ser uma coisa grandiosa. Criou como pessoa jurídica para ficar independente de São Paulo, né? Sim, porque tem que ter aqui em espaço. Aqui é a raiz da unificação. Eu fui em Não São pode Paulo, esquecer. comprei um livrinho lá, 2 livros. Visão de Deus para o Mundo. Já viu aquele livro? Vou mostrar para você amanhã. Comprei lá em São Paulo. E o catecismo, que já analisou o catecismo, é aquele mesmo. O catecismo Eu comprei católico? o catecismo Da unificação? Já viu? Não vi, mas deve ser. Eu vou trazer para você deve ver, ser horroroso. porque eu quero passar para umas pessoas, mas vou trazer. É bom tomar cuidado que está havendo uma visão, uma perversão na teologia, em questões fundamentais. Então, lá fala assim,
assim, para crianças e jovens, né? Explica maçã e tal, mas eu vou trazer para dar uma olhada, se esse já pode ser divulgado, isso é muito interno. Vou trazer esses 2 livros amanhã. E foi publicado em São Paulo? Foi, passei naquela livraria lá da sede e comprei lá. Sabe? Puxa, eu preciso adquirir isso, dar uma olhada. Eu falei, Eles estão pervertendo, porque o curso do nosso pai, lá no Princípio Divino, é focado no curso de Esaú e Jacó. Jacó ama Esaú, restaura Esaú, serve, mas o curso que está sendo difundido a partir da Coreia, hoje, essa liderança coreana, a nossa mãe para mim é como se fosse uma refém ali, ela tem que se cuidar. Então a teologia que eles estão difundindo, ela viola alguns princípios, por exemplo, centraliza no curso de Caim e Abel. Então é outro princípio. Para ele começar certo, se ele começar errado, né? Não pode ser, a raiz é errada. Comprei lá. E a teoria da filha unigênita, por exemplo, os jesuítas, em 1809, eles tinham sido banidos, extinta a ordem. Mas eles pressionaram e colocaram o Napoleão no poder. O Napoleão pressionou o Papa, da época, para o Papa reconsiderar e permitir a existência dos jesuítas de novo. E o Papa foi obrigado a fazer isso, porque o Napoleão obrigou, senão ele destruiria a Itália. Então, os jesuítas lançaram 3 dogmas. O dogma do futurismo, Jesus está sempre vindo no futuro, eternamente não vai vir, porque Jesus é Deus. Okay? Segundo, o dogma da infalibilidade papal. Isso é terrível. E o terceiro, da filha unigênita, que Maria não tinha pecado, por isso Jesus nasceu sem pecado. Essa ideia inteira, eu já li em documentos, já vi coisas da igreja agora, difundindo a teoria da filha unigênita. Uma coisa jesuíta. Os jesuítas é uma coisa horrorosa, porque ninguém fala muito. Mas os jesuítas é pior do que comunista. A história dos jesuítas é uma coisa muito feia. Eles elogiam tanto os jesuítas no Brasil, porque... Mas é que tá, eles vieram para cá para criar um país. Ali onde o nosso pai criou o Projeto Jardim. A República Guarani foi fundada ali, no Rio da Prata, onde o nosso pai veio. 1660 por aí. Os jesuítas estavam aqui. Os jesuítas foram para o Pará e lá eles fizeram a cabanagem, a Revolução Cabanagem, que é uma Revolução Francesa no Brasil, para separar o Norte e o Sul. Então a história do jesuíta é uma coisa pavorosa, mas poucos intelectuais estudam isso. Poucos. Eu não estou sabendo essa coisa. Exato. Você sabe muita coisa. Esse dogma... Tem que falar pouco, senão a gente não consegue absorver. Esse dogma da infalibilidade da filha unigênita, quando eu vi isso, não é possível que esses caras estão... Pois eu li isso, esse catecismo tiver isso, pode abandonar isso. Vai ler o princípio divino, de repente chega na parte da reflexão. Quando chega na reflexão, cria uma dificuldade lá que fala da reencarnação. Então, precisa haver uma melhor explicação para dizer que não tem reencarnação. Não é só dizer que não tem. Porque isso é muito forte. E nós não temos, aqui no nosso grupo não tem gente que sabe. É um debate que tem que pular ele, porque não tem jeito de explicar. Depois me dê o seu e-mail que eu tenho um texto sobre a reencarnação. Não passa para o Instituto Humorista aí que a gente ver. Eu fiz um textinho pequenininho, mas sintetizando. Não tem porquê. E a teoria de Allan Kardec, até comprei o livro dos Espíritos, já viu o livro dos Espíritos? Já. Lá fala que Jesus é um avatar, um dos homens crísticos que veio e tal. Que esse Kardec revelou o Espírito Santo. Pois é. E é muito forte essa teoria, então nós temos que ter argumentos para isso. É sobre a história do... O Espiritismo nasceu nos Estados Unidos com protestantes, as irmãs Fox. Esse que o Valdino contou hoje, de um sujeito que veio, um espírito, e confessou onde tinha morrido e tal. As irmãs Fox nos Estados Unidos, evangélicas, começaram a ouvir toques em casa e elas começaram a se interessar por aquilo, a pedir a Jesus, a fazer oração. E finalmente elas começaram a se comunicar com aquele espírito através de toque. E o espírito revelou que tinha sido assassinado e estava enterrado no porão da casa. E elas chamaram a polícia foi e encontrou o cara enterrado no porão da casa. E aí, mas só que para os evangélicos, a relação com o mundo espiritual é bruxaria. Conclusão, abominaram as irmãs Fox.
E aí pinta o Kardec no pedaço. E o Kardec era materialista, um cientista, e o Kardec começa a trazer a cultura afro-indiana, o esoterismo, o hinduísmo, essa coisa, e fundir com o cristianismo. E na verdade o espiritismo é uma fusão impossível. As ideias hindus, ufologia, essa coisa toda, misturada com as ideias cristãs. Aquilo não é uma fusão de óleo com água. Aquilo é impossível. O Kardec... Aí admite uma série de... Não há pecado, não há desenvolvido na França? Na França, né? Foi na França. O espiritismo é Kardec. Kardec é na França. Francês. Sim, Denisário começou lá na França, baseado nas irmãs Fox. Não. As irmãs Fox foram abominadas. O que aconteceu dentro da unificação? A unificação também estabeleceu contato com o mundo espiritual. Mas não é assim que nem terreiro de Umbanda que vem a qualquer hora, estenda de espírita ou encontros esotéricos e tal. Não. O mundo espiritual tem lei, ordem e princípio. Ele vem na Terra para cumprir missões. Ele veio em 2004, ele veio em 2007, veio em 88. Veio em 94. Aparições, professor? Sim. As aparições que do mundo espiritual. Então a ordem, os espíritos bons não vêm à Terra de qualquer maneira, a qualquer hora. Ele vem em terreiros de Umbanda, porque não tem lei, não ordem e princípio. Entendeu? Então o kardecismo é isso, é uma relação com o mundo espiritual que parece não obedecer a lei, nem ordem, nem princípio. E é uma mistura teórica impossível. Tem que ter um resumo. É um estudo sério, é profundo. Tocar no assunto, senão não pode tocar no assunto. Porque eles sabem, os espíritas... E outra coisa, os espíritas usam muito ciência. Usam muito ciência agora, porque são esotéricos também, eles são alinhados com a ciência esotérica. E aí entra a ufologia, essa coisa toda precisa ser dentro da unificação, não por todos os membros, mas tem que haver um grupo, realmente uma espécie de academia, para estudar essas questões, para aprofundá-las, para a gente se formar bem. Isso é necessário. Esse encontro aqui, em Passos, ele tem que ser um evento anual. Pessoal, o pastor Baldini quer dar uma notícia. Pode falar, professor. Logo que o Sr. Paulo falou sobre a cultura estabelecida pelo verdadeiro Pai, a cultura Xinjiang, que significa a cultura do coração, aí então eu me lembrei que os novos teólogos, após a partida do verdadeiro Pai para o mundo espiritual, deixaram de lado a cultura Xinjiang e estabeleceram a cultura Ryojiang. E basicamente tudo agora está sendo trocado para Ryojiang. Xinjiang engloba o mundo do coração de irmãos, filhos, irmãos, cônjuges e pais. Agora, a cultura Xinjiang é a cultura de irmãos. É horizontal, como a democracia. É horizontal apenas. Esta mudança está, na minha opinião, destruindo a cultura do coração, que é vertical e horizontal. Eu já tinha ouvido falar sobre isso. Muito importante isso aí, Bagunta. E agora estabeleceram a cultura Ryojiang. Tudo agora é Ryojiang. Relacionado ao filho mais velho, Ryojin. Mas isso aí viola o pensamento básico, fundamental. A tradição e a teologia fundamental da igreja. É um ataque. Conversar sobre isso aí, mas eu tive que sair. Bem lembrado. Alertando sobre da importância de manter o negócio que se passou aí. A cultura Xinjiang e a cultura Ryojiang. Estabelecida pelo verdadeiro Pai e não aceitar mudanças. Perfeito. Nós não aceitamos mudanças. Nós somos fundamentalistas, Nós ok? somos fundamentalistas. Princípio divino na cabeça. Ok? Tá bom então. Tá Tem jóia. uma grande responsabilidade. Pessoal, É sério, o pessoal presente ouviu.
seu Zé Bonifácio, eu faço mesmo aqui. Quando sua mãe era viva, que ela falou a respeito daquele anjo que apareceu, ele não profetizou a respeito do doutor Pé? Tá bom, então. Não, joia. Eu só lembro dessa mensagem. Tchau. Eu lembro dessa mensagem que ela falou. Muito cabeça, no ano de 1975. Que ele falou que esse homem vai, esse filho seu vai servir. O Messias está nas terras. Só isso. Só isso que ela lembra. Mas parece que um dia ela disse assim, que ele olhou para os Popper e falou, esse homem vai servir a Deus. A cultura do coração. E ele era menino. Esse homem, eu ouvi ela falar isso. Este homem vai servir a Deus. E era o Popper menino. Não, eu vou descer, mas ó, sobre a questão do... Vou trazer o catecismo para você ver se analisar. Deixa eu ver o que ele falou, né? É uma teologia pervertida, centralizada no curso de Canhapé e na cultura do Ryon John, que é esse filho mais velho. Então. São mudanças. Mas muda uma coisa para nós estamos lendo um princípio aqui toda semana. Para nós muda. Principalmente o princípio até 97. Até 97. Esse princípio que eu fiz é que não tinha princípio nenhum, durante 7 anos não foi imprimido um princípio na igreja. E aí me deram o Chon Song-yon, 2.500 páginas, e o princípio divino 500 páginas para eu fazer. E eu tinha que fazer o Chon Song-yon rápido, porque era 40 língua e já estava em 37. E era 500 mil reais para imprimir. Então eu fiz correndo a toque de casa, que é melhor ter algum princípio que não ter nenhum. E eu acreditei no Kim. Eu só fiz esse livro colorido porque eu acreditei no Kim. Foi uma revisão rápida, traduzida por 10 pessoas diferentes. Então esse livro, ele agora está mudando. Se puder deixar ele de lado é melhor e voltar para o livro de 78, de 94 e de 97. Eu tenho São comprei em São Paulo. Chon Song-yon. Eles agora mutilaram. Arrancaram um pedaço, ficou pequenininho. Tiraram tudo que fala de Rondinin, aquele filho do nosso pai que morreu em 84. Tiraram mil coisas que nosso pai disse, eles mutilaram o livro. Mas quem faz isso? É teólogo lá da igreja? A direção da igreja. O dom mesmo, presidente, os coreanos e tal. É um tomaram poder. Eles tomaram, já viu o Vaticano, um grupo de bispos que tomam o poder e fica por ali, e o resto tem que engolir tudo que eles mandam. Nosso pai foi no espiritual, eles tomaram o poder, deram um golpe. E aqui no Brasil, esse japonês é um escravo desses caras lá da Coreia. E aqui esse japonês está enganando o Brasil. Eu estou combatendo esse japonês faz 10 anos. Cansada, andava. É uma bênção isso aqui está acontecendo. Isso é uma coisa que um ano atrás eu não poderia pensar. Que teria irmãos velhos todos alinhados contra esse ataque que a providência do Brasil está sofrendo. E a direção atual segue essa nova... Segue essa direção, porque é centralizado no curso de Canhapé. É o custo do fracasso. E centralizado na cultura Ryo-John. A cultura... É profundo isso, muita responsabilidade. Exato. A cultura do Chinjon do coração é centralizar primeiramente o eixo vertical e depois o eixo horizontal. É pais e filhos. A democracia tira o eixo vertical e horizontaliza tudo. É como se fossem todos irmãos, não tem mais pais e filhos, é todos irmãos. E essa cultura Ryo-John é isso. É a destruição do sujeito, como o Popper explicou no pensamento da unificação, a destruição do eixo vertical, a destruição da relação sujeito-objeto. É como se comunistas tivessem invadido a igreja da unificação e estivessem misturando a teologia da unificação com o marxismo. E faça o Lamento, eu fico tristíssimo com isso. Isso é uma coisa séria. Mesmo sem mexer, já é difícil de entender. Nem for mexer nele ainda. E por de fora, tomara que não saiba disso. E que o Brasil, mas o mundo todo, eles estão influenciando o mundo inteiro. E os membros do Brasil, pelo menos 80%. E eu tenho 10 anos denunciado esses caras para que libertar os membros. Agora eu vejo irmãos mais velhos aqui, para mim isso é quase um milagre. Porque há um tempo atrás também não era possível, não. A Fátima Silveira, quando comunicou em paz, faz um certo tempo já que ela comunicou, para resolver uma questão do teu dela aí. Aí ela falou que desanimou, mas não deu detalhe. Eles dividiram aqui, virou uma confusão. Um caos. Eu falei, mas Fátima, você está sozinha aí? Não, estou sozinha aqui. Depois ela cortou, não deu comunicação até hoje.
a gente não tem jeito de comunicar com ela, só comunica com ela. Ela isolou do... Na verdade, são 6 pedaços. São 6 pedaços. São 6 pedaços. O que está seguindo mais de perto do princípio, mais leal, é o filho mais velho que o nosso pai nomeou em 98. Que é Hyandini. É o doutor Hyandini. Esse é o que está fazendo um trabalho parecido com o nosso pai, dentro daquilo que o nosso pai faz. Agora os outros têm ideias diferentes. A nossa mãe já forma um grupo. Tem 2 seitas no Japão, a seita Vu, que esse japonês é ligado a essa seita, e a seita Komaba, uma seita japonesa que diz que a mulher não tem queda, não foi um anjo que se fornicou com Eva. Então houve dentro do nosso movimento uma divisão em 6 pedaços, e os filhos do nosso pai dirigem 3 desses pedaços, diferentes. E a nossa mãe mais um, e 2 no Japão. Então, infelizmente, quando o nosso pai foi, mas o nosso pai profetizou, anunciou que haveria 7 anos de caos, depois que ele fosse mundo espiritual. Esses 7 anos, de 2012 até 2019. No próximo ano, 2020, é o primeiro centenário do nascimento do nosso pai na Terra. Então, a partir do ano de 2020, vai começar mudanças. Por isso, esse seminário aqui é uma espécie de novo início. Mas nas raízes, ok? É novo início fundamentado nas raízes, no princípio de 78, 94, 97, não nesse princípio colorido. Achei que demonstra isso. O João Paulo, ele estava meio sumido. Olha, foi uma beleza ele ter aparecido aí. Ele trazê-lo para cá. Exatamente. Já está no grupo. Ficou sem momento. Ó, Sung é interno ou externo? Sung é externo. Externo. Aliás, Sunsang é interno. Sunsang é interno. E o Hyansang é externo. Com HY. Hyon-san é a forma externa. E Sun-san é caráter interno. Desde a criação, segunda-feira, eu estou tentando trazer uma colega aí, uma conhecida, que é do grupo espírita. Ela falou, vou lá saber que coisa curiosa, que leis é essa? Jesus é um ser Cristo. Eu falei, ó, conversa com ele aqui, vai ser apertado. Mas olha, vou trazer o livrinho para você ver. É fundamental no princípio divino, porque o Brasil vai seguir um rumo diferente. Eu acredito que o Brasil vai ter uma nova história do movimento de unificação. O Brasil pode estabelecer um modelo